Quero agradecer a presença de todos aqui e agradecer a presença da espiritualidade maior, agradecer, assim, os comandos e os desígnios de Deus para nós, que conseguimos chegar aqui hoje e que vamos ter, assim, uma tarde agradável, uma tarde que nós estamos procurando coisas evolutivas, coisas melhores, e é sobre isso que eu venho falando. Antes da gente começar, vamos fazer aí as preces iniciais e para que a espiritualidade maior e os irmãos de luz, através das nossas vibrações, das nossas orações, eles encontrem campo fértil para que eles possam trabalhar, para que eles possam atuar, porque eles dependem também e precisam das nossas orações, das nossas vibrações, porque não para eles em si, mas para que eles tenham condições de atuar. Então, se nós estivermos aqui juntos num só coração, num só pensamento, e nós assim realmente reunidos orarmos, vamos estar mais fortes e eles vão estar atuando aqui conosco. Então, agradecer a Deus por essa oportunidade dessa tarde, agradecer a Deus a vida de cada um que conseguiu chegar até aqui e aqueles que também não conseguiram chegar, que por algum motivo ou outro, ou que ainda estão chegando, ou que ainda não conseguiram chegar, mas estão com o pensamento também aqui, que eles vão receber da mesma forma que nós vamos receber também, porque nós trabalhamos para Deus e Deus, Ele é igual com todos os seus filhos. Então, agradecendo essa oportunidade com as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Muitas vezes, dentro de uma palestra, nós estamos aqui no Centro Espírita e a palestra muitas vezes é direcionada a uma parte do Evangelho, algo bem específico. Então já tem vários palestrantes, vários irmãos que vêm aqui e que passam essas informações e essas informações direcionadas, elas são muito boas, muito proveitosas. Além disso, nós temos os cursos na casa e nós temos aqui o Evangelho na casa. Então nós temos aqui várias formas de você se preparar para que você consiga dar o próximo passo. Então hoje eu venho aqui com o objetivo de toda essa aprendizado, ele que eu venho trazendo, eu já estou há algum tempo aí trabalhando, estudando, buscando informação. Então o pouquinho que eu consegui aprender, todo esse aprendizado eu vou trazer aqui para vocês resumidamente e transferir para o nosso dia a dia. Por quê? Porque a maioria de nós, quando chegamos numa casa espírita, ou talvez em alguma outra denominação, para nós não importa, talvez nós viemos por algum motivo do dia a dia, alguma coisa que acaba nos direcionando
Por isso que tem aquela frase que diz assim: o sofrimento é necessário para que o homem volte os seus olhos para Deus. Então, enquanto está tudo tranquilo, está tudo bem, as pessoas estão levando. Mas em um determinado ponto, quando chega a ter algum episódio que ela não se sente tão bem, e esse episódio se torna corriqueiro, como de repente um monte de outras coisas vão acontecendo, às vezes é algum problema de saúde, é problema na família, um problema de ordem emocional, psicológica. Então tem várias coisas que vão acontecendo e que de repente você se vê precisando de ajuda, e você fala: bom, eu vou lá no centro, vou na palestra, vou tomar um passe. Então, geralmente, nós chegamos aqui por algum desconforto. Nem sempre é assim, por livre, espontânea vontade. Hoje eu vou lá e vou deixar algo que eu já estou acostumado a fazer. Porque nós vamos acostumando a fazer coisas e as coisas vão tomando o nosso tempo e nós vamos assim, ficando envolvido com essas coisas e deixando algumas coisas de lado. É mais ou menos isso que eu estou falando? Confere? Quando alguém se sente assim, numa dificuldade, mais preso, ele não vai mais assim procurar a Deus. Ele vai tentar achar algum caminho que alivie aquilo que ele está passando. Então, se isso é uma coisa já que nós sabemos que acontece, então nós, sabendo disso, temos que colher as informações e depois, em seguida, agir. Então, em primeiro lugar, entender que existe um Deus maior e entender quem é esse Deus. Esse Deus é realmente a espiritualidade maior, e que nós somos criados por Ele. E se nós somos criados por Ele, o que acontece? Nós somos imagem e semelhança dele. Não tem como falar de nós, falar de mim, de vocês, em algum aspecto, em algum momento, assim que eu cito qualquer situação ou qualquer eu já estou falando de Deus, porque nós não existimos antes de Deus, e sim, nós somos a criação de Deus. Então, se nós entendemos e falamos de nós, nós automaticamente já estamos falando de Deus. Então, ele tem que ser entendido que ele é absoluto, ele é soberano, ele é tudo. Nós somos depois dele, não ele é depois de nós. Então, isso tem que ficar muito bem frisado. Então, quando eu entendo que existe um Deus maior, que ele é exatamente o que nós buscamos, consciente ou inconsciente, o que nós buscamos? O amor. O amor. Quando nós formos capazes de ter essa grandeza desse amor, nós vamos nos fundir com Deus. Então, se nós estamos a caminho e estamos buscando se fundir com Deus, se chegar mais próximo desse Pai que nos criou, então nós temos que buscar situações, nós temos que buscar ações para que isso aconteça, para que a gente dê o próximo passo, para que a gente possa avançar. E se nós não entendemos esse princípio, então em todas as situações que eu me encontrar, eu tenho que ter essa certeza. Por exemplo,
o que pode acontecer no nosso dia a dia que nós talvez não lembraríamos de Deus? Nada. Todas as situações pode e deve nos trazer a reflexão de Deus. Porque se nós acordamos hoje e recebemos o ar nas nossas narinas, é por qual motivo? Mas talvez nós não pensamos nisso. Acordei, levantei, pronto, acabou, e vou seguindo, e não sei. Não, é Ele, é Deus. É Deus nos dando essa oportunidade de mais um dia. É Deus, e nós às vezes passamos batido e não pensamos nisso, não levamos isso em consideração, não levamos em conta. Mas talvez nós acordamos rapidamente, vou lá pegar no meu aplicativo aqui e vou ver o saldo da minha conta. Vou ver se alguém me mandou uma mensagem. Vou ver se tem alguém ali fazendo alguma coisa na rede social. Eu vendo ali se alguém me deu um clique, se me deu uma curtida ou qualquer coisa. Mas nós não temos essa capacidade de olhar e falar: agradeço, Pai, por mais essa oportunidade. E esse entendimento tem que estar em nós, tem que estar dentro, profundo, mas não adormecido. Ele tem que estar aqui, permeando o nosso ser, nosso coração, nossa mente, os nossos sentimentos. E todas as situações que nós vamos vivenciar, nós vamos estar firmes e saber que realmente existe algo maior, primeiro, que possibilitou aquilo. Não vou dizer que nós vamos sempre ter situações favoráveis, porque nós estamos aqui passando por situações que exatamente traz a cada um a lição necessária. Não é a lição que eu quero, ou que eu deixo de querer, não é o que eu quero ver, ou que eu quero deixar de ver, não é o que me interessa ou deixa de interessar. É a lição necessária para cada um. E isso envolve uma particularidade dele com você, de Deus com você, porque Ele sabe de você, Ele sabe da sua necessidade. Talvez apareça uma situação para você ali que você precisa resolver. E aí você fala: puxa vida, o que está acontecendo? Em vez de ficar melhor, está ficando pior. Em vez de eu encontrar paciência, eu encontro uma situação que me tira a paciência. Então, aí é que está. Se você estivesse já realmente trazendo ele na frente de tudo e conectado e entendendo essa primeira situação, você ia ver que era ele realmente ali naquela situação. Mas aquela situação que você não gostou, você fala que é uma série de outras coisas. Ah, essa pessoa me tirou do sério aqui porque ela não gosta de mim. Ah, o inimigo usou ela para me atacar. É isso e aquilo. E você vai alucinando um monte de coisa que exatamente não é. Por quê? Porque essas coisas que nós julgamos que não são boas, que julgamos que são coisas ruins, não existem. O que existe só o bem. O Pai é tudo de bom. Ele não é um Pai omisso. Ele não é um Pai punitivo, vingativo. Ele não vai querer te derrubar. Ele simplesmente quer te acolher. Mas só que eu não posso deixar de ver se você aprendeu a lição. Então, aquela situação exatamente está se aparecendo ali na sua frente para que ela te dê o que
quê? Exatamente o que você pediu. Paciência. Vai vir um para tirar a sua paciência, para que você exercite isso, para que você coloque ali em prática, porque só a prática vai trazer o resultado. Se você não tiver paciência e chegar lá em cima daquela situação e agir do jeito que você quer, você está agindo por você mesmo. Mas você não está agindo com a consciência que existe um Deus maior, que colocou aquilo ali como uma prova e um aprendizado. Então eu vou olhar para aquilo com bons olhos, porque o Pai é bom todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Não tem um momento que Ele vacila. Ele é soberano. Ele não vacila. Então, ali aquela situação é para te trazer algo de bom. Mas não. Ah, meu Deus, não podia acontecer isso. Ah, não é possível. Ah, é só Deus mesmo. Só Deus não. É só você. Para que você faça duas coisas. Em primeiro lugar, entenda a Deus e aceite. Mas não é você aceitar passivamente, aceitar sem fazer nada. Aceitar aquela prova, aceitar aquele momento que você precisa ir lá, porque para você chegar e fazer o que qualquer pessoa faria, alguém te tirou do sério, você vai lá e já discute um monte, e já briga, e já dá confusão. Para fazer isso não precisa nem pensar, qualquer um já vai no instinto, porque nosso instinto é esse, é animalesco. Nós estamos aqui para domar isso, para trabalhar isso. Nosso instinto já é para isso mesmo. Agora, e a outra coisa? E o outro lado? Nós conseguimos dominar esse instinto? Então nós vamos lá na situação. Vamos na prática lá. O que está acontecendo? Aconteceu isso, isso, isso. Então vamos resolver aqui. Olha, isso que você fez eu não gostei e não gostaria que fosse repetido. Mas também, se eu entender sobre mim e olhar para mim, eu também chegar e falar, eu também estava dentro da situação e cometi assim, 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 peço desculpas e não cometerei mais. Pronto. Agora não. Nós vamos sempre imaginar, não, eu não podia deixar, porque aconteceu isso, isso e aquilo, e o fulano falou isso, e essa situação. Então, nós não entendemos, nós não buscamos a Deus e não colocamos Ele em primeiro plano. E acima de tudo, não aceitamos. Por quê? Por que alguém realmente quer que quando aconteça uma situação, que o outro sofra ali na frente? Por quê? Porque você não acredita na justiça divina. Você acredita na sua justiça, que você quer ver com seus olhos. Por isso que você quer fazer ali na hora. Eu já quero dar o troco, eu já quero descontar. Porque se você acreditasse na justiça divina, você falaria, ok, ele fez o que ele achou que deveria fazer. Mas o que ele realmente precisa receber não é comigo. Ele vai ter que se entender lá com Deus. E aí está tudo bem. Porque do mesmo jeito, nós vamos também. Então não adianta eu falar para o outro querer se vingar ali naquela mesma hora. Então eu aceito a Deus e aceito que no momento certo, no momento oportuno, Ele vai receber a lição que Ele precisava e vai passar pelo que Ele precisar passar. Agora, não necessariamente é aquilo que nós queremos que Ele passe. Não necessariamente é assim, da forma que nós determinamos. Por isso que diz, cuidado. No Evangelho está escrito, com a mesma mão que tu pesas, um dia será pesado sobre você. Então, deixa o outro livre.
Porque você acredita que tem um Deus maior e você também se libertou. O mais importante, você se libertou. Porque se você for atrás desses resquícios, desses sentimentos que nós temos, que nós estamos vindo de uma ignorância mesmo, no sentido de ignorar que temos que ser melhor, que temos que aprender, que não estamos passando por punição, não estamos passando por nada que nos prejudique, e sim tudo ao nosso favor. Por isso que no Evangelho está escrito: tudo cooperará para o bem, até o mal que tu tentas fazer se transformará em bem, para que se cumpra a profecia. A ideia é nós nos iluminarmos e um dia nos encontrarmos no paraíso. Agora, precisa se cumprir a profecia. Até aquele que vem com o mal, e nós imaginamos que ele vem com o mal para nos atingir, é simplesmente uma permissão para ver qual que é a sua ação, para ver qual é o nível de entendimento. Você recebeu isso aqui e se revoltou, caiu a sua energia. Até aquilo que você já ganhou, até aquilo que você já melhorou, caiu por terra. Porque nós não adiantamos hoje sermos, eu sou bonzinho, eu sou isso, aquilo, estou no caminho. Amanhã você encontra com um aí, a sua ira é tão grande que você vai lá e mata ele. Pronto, e aí? Aprendeu a lição? Conseguiu controlar? Evoluiu? Melhorou do seu tempo que você era primitivo, que você era animalesco, que você era mais ignorante? Porque nós somos só estado. Hoje nós estamos nessa situação, amanhã ninguém sabe. Por isso que temos que olhar para cima, olhar para o céu, agradecer a Deus e buscarmos o caminho reto, e buscarmos o caminho da luz. Isso vai fazer com que a gente não tenha surpresas lá na frente, porque eu posso sair daqui e ali na frente eu tenho uma atitude ignorante e acabar com tudo. Então nós temos que pensar muito e refletir muito, e não só isso, trabalho e disciplina. Essa é a palavra, trabalho e disciplina. É todos os dias, todas as horas, todos os momentos. É trabalho e disciplina, trabalho e disciplina. E como eu falei no início, trazendo para nós assim, para o dia a dia, essas as ferramentas que nós temos na mão para a gente poder usar. Porque aquilo que acontece, como eu estou dizendo, nós vamos buscar um socorro, nós vamos buscar tomar um passe para se aliviar, receber uma oração, e nós vamos em qualquer lugar, numa igreja, numa casa espírita, ou uma palestra, que seja em qualquer denominação, e ali você vai buscar, ok, mas ali é o primeiro passo. Você foi lá para você ouvir, mas você precisa pôr em prática. Então não adianta nada você chegar lá no médico e falar para ele te dar um remédio. Até talvez você saiba do remédio que você tem que tomar,
E aí você fala: "Ô, doutor, eu preciso desse remédio, mas eu só não posso fazer a prescrição porque lá na farmácia precisa da receita para comprar." Tudo bem, eu passo o remédio para você. Aí sai dali, você não toma, quem resolveu? Então, o que acontece? Quando nós vamos a uma casa espírita ou qualquer outro lugar, aqui é esse ambiente para que você consulte realmente assim a sua mente, o seu coração, o seu entendimento. Então aqui você está sabendo, está sendo explicado aqui. Talvez algo que está sendo explicado não é novidade para você, você já sabe, mas você não põe em prática. Agora, aqui vai ser explicado de novo. Olha, você, independente de qualquer coisa, independente do mundo lá fora, o que está acontecendo, você precisa acreditar em Deus e aceitar a Deus como primeiro plano na sua vida. Pronto. Aí você entendeu isso? Ok. O que você vai fazer? Você chegou aqui, ouviu uma oração, tomou um passo, saiu daqui. Pronto. Só no domingo que vem, talvez, porque no domingo que vem pode ser que eu ainda esteja bem e eu possa, talvez, receber um convite para mim ir num churrasco, assistir um jogo ou qualquer outra coisa. Então, tá bom. Não, nós temos que entender que muitas coisas nós vamos ter que deixar para trás. O mundo, ele nos oferece muitas coisas, mas nós vamos ter que deixar coisas. Então, por exemplo, o dia que você quer ser um esportista, quer ser um maratonista, você não vai ter que deixar um monte de coisa? Você não vai poder dormir tarde, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que treinar todos os dias. Aí você olha e fala: então tudo bem, isso é o que eu tenho que fazer. Mas você vai ter que deixar de ir em festa, ir em baile, vai ter que deixar de beber, vai ter que deixar de comer coisas que talvez não te façam bem, você vai ter que realmente trabalhar para isso. Então, você não deixa coisas pelo objetivo que você quer? Nós aqui no mundo é a mesma coisa, pelo objetivo que nós queremos e sabemos, porque estamos aqui, que realmente nós queremos a luz, queremos nos iluminar, queremos chegar assim a patamares mais altos, tanto para ser ajudado quanto para poder ajudar. Então, se esse é o objetivo, nós vamos ter que deixar coisas para trás. Então você vai vir aqui, ouvir uma palestra dessa e você se aliviou. Você vai sair daqui, você vai sair com bons pensamentos. Você vai sair daqui, você vai orar na sua casa. Você vai sair daqui, você não vai naqueles ambientes onde você estava acostumado a ir. Porque o que acontece? Nós estamos falando de uma iluminação. Nós estamos falando de coisas que estão num nível mais alto, que é o que todos queremos. Então, se nós não deixarmos a nossa energia aqui, os irmãos de luz, eles não podem chegar, porque o compromisso deles é a luz. Quando você se põe num ambiente que a iluminação, que a luz é baixa, eles não podem chegar. No máximo, se você estiver lá enroscado e conseguir pedir ajuda, eles com permissão vai lá especificamente porque você pediu ajuda e ele entendeu o que você quer. Você não tem forças para sair dali, eles vão e ajudam você a sair dali. Mas só que depois que você saiu dali, aí você precisa fazer o que você tem que fazer. Você não pode voltar mais para lá.
Então você saiu daqui, você vai num bar, beber, jogar, você vai ficar conversando com o outro, xingando, falando palavras que são palavras pejorativas. Então, esse tipo de coisa não pode. O outro que você já tem um mau sentimento com ele, você vai tentar trabalhar isso. Por exemplo, dentro de casa, às vezes um chega e já acha que o que o outro está fazendo não presta, não vale nada, não é isso, e aí o outro fala, não, mas o que você está fazendo é o que não está dando certo. Aí o outro, então, aí você vai ter que deixar dessa ignorância. Talvez dentro de casa, principalmente, se você vê, você fala assim, bom, eu acho que o que eu estou falando uma coisa boa. Eu não sou ouvido, então talvez eu tenha que ouvir mais, né? Porque você se disponibilizando a ouvir, vai chegar um ponto que o outro vai falar, bom, peraí, se ele está fazendo, porque acaba sendo um espelho. Se ele está fazendo isso e está assim, parando, a gente foi falar naquela situação onde todo mundo já saía magoado, chateado, com raiva, discutindo. Ele parou, não falou, ouviu e saiu. A situação ficou diferente. Aí começam as mudanças, porque o que vinha fazendo, o resultado a gente já sabia. Agora, como houve algo diferente, agora vai ter um resultado diferente. Então, na próxima vez, de novo, para não discutir, você ouve. Mas não significa que você ouvindo, você vai fazer aquilo que o outro está pedindo, ou que o outro quer. Você vai entender. Porque quando você para ouvir, você analisa. Mas na discussão ninguém ouve ninguém. Não adianta nem discutir, porque ninguém ouve e nem entende ninguém. Então você para e analisa. E você consegue analisar friamente. E você observa e fala, bom, isso que o outro está me falando é uma coisa boa? É uma coisa realmente de Deus? Aí você fala, puxa vida, né? Realmente eu hoje, parando, analisando, eu entendi que isso que o outro está falando tem contribuir com isso. Vou até fazer da forma que o meu parceiro, minha parceira, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho está falando. Porque a gente também não pode se esconder atrás da hierarquia, não, e achar que nós somos também absoluto, que eu sou mais velho, que eu sou o pai, que todos têm que me escutar. Não, nós aprendemos com todos, desde uma criancinha até um ancião, porque nós entendemos que nós somos espíritos e que dentro de um corpo infantil pode ter um espírito milenar. Então, nós temos que ter essa humildade de entender e aprender com todos. Então, de repente, ali eu entendi e falei, até que faz sentido aquilo que o outro está falando. Vamos agir dessa forma. E se no meio do caminho você precisar acrescentar alguma coisa daquilo que você estava falando também, você vai incutindo ali, vai colocando também, e o outro vai começar a também te ouvir. Porque, além de tudo, dispara um gatilho emocional, que é o gatilho da reciprocidade. Então, eu tenho que ser recíproco ao outro. Se o outro parou um pouquinho e me ouviu, eu fico aqui, dentro do meu próprio cérebro, entendendo que eu devo também para ele um pouquinho, pelo menos, de atenção, porque ele parou e me deu atenção. E você não vê a hora de pagar isso.
uma situação para você também dar atenção para o outro. E aí você fala um pouquinho também, e o outro acaba ouvindo, fica um pouquinho daquilo que você está falando, um pouquinho daquilo que o outro falou, e vocês combinam e continuam. Você vê, não tinha nada para o mal, era tudo para o bem. Mas não, a nossa falta de entendimento, a nossa falta de conhecimento, a nossa ignorância e a nossa não aceitação leva nós para lugares que nós nem imaginamos, leva nós para lugares que nós não queremos. Então, nós temos que entender isso e buscar trazer isso para nós verdadeiramente e colocar em prática, porque o que está escrito no Evangelho, a fé sem prática, ela é... Quem pode responder para mim? Isso. A fé sem prática é morta, não vale de nada. Você acredita que se eu pegar essa cadeira e trazer para cá vai ser muito melhor? Ok, só isso não vale. Se eu não tiver a atitude de pegar ela e trazer para cá, para realmente trazer esse resultado que eu estou achando que é e que vai ser muito melhor, vai ficar do mesmo jeito, vai ficar pelo que está. Então, nós precisamos ter esse entendimento, essa sabedoria, e aí nós vamos começar a ter resultado, porque nós precisamos dar resultado na nossa vida. E hoje é o dia que nós viemos aqui para isso. Nós não viemos aqui para chegar aqui, ouvir, entrar num ouvido e sair no outro, e depois a gente sair, no meio da semana já está pesado, daqui a pouco, não vejo a hora de chegar ao final de semana para mim ir lá, porque eu não aguento, eu estou sendo perseguido. Eu estou perseguido pelo espírito fulano de tal, pela assombração não sei o quê, pelo fulano que fez uma magia, pelo outro que fez... Não tem nada disso. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Chico Xavier já dizia: se alguém lhe oferecer um presente que você não quer, o que é que você faz com ele? Alguém pode dizer? Se alguém lhe oferecer um presente que você não quer, o que é que você faz com ele? Deixa lá, deixa com ele mesmo, porque isso é dele. Se vem uma pessoa aqui e me agrediu verbalmente, me xingou, ok, você acha que eu preciso ficar chateado? Se eu ficar é porque eu peguei aquela xingação para mim. Agora, se ele me xingou antes de chegar em mim, já estava dentro dele, porque é ele que falou. Então deixa lá com ele, eu não tenho nada a ver com isso. O dia que ele quiser limpar a casa dele, ele limpa também, mas eu não vou me sujar e vou continuar. Se tiver a oportunidade de dar a mão para ele, é essa o nosso propósito. Se tiver a oportunidade de dar a mão para ele, para que ele realmente arrume também a sua casa, nós vamos fazer. Mas se não for possível, nós vamos continuar. E não vamos pegar aquela coisa, só de nós não pegarmos aquilo para nós, só de nós não ignorar o outro, porque se o outro está fazendo aquilo ali, é aquilo que ele tem consciência de fazer. Infelizmente, ele não ampliou a consciência. O que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos ampliando a consciência, estamos melhorando, estamos conhecendo algo, estamos entendendo alguma coisa que alguém está aqui explicando. Então, o outro ainda não passou por esse momento,
não conseguiu entender, não conseguiu ampliar, mas também vai chegar o dia dele. A gente não precisa se preocupar, porque quem realmente é o dono de tudo é Deus, não somos nós. Ele é dono de mim, de você, do outro e de tudo que há aqui. Então eu não preciso me preocupar, porque Ele está provendo para mim e para o outro. Então, se eu estou aqui recebendo, conseguindo e dar mais um próximo passo, então o outro também, com certeza, ele é capaz. Mas nós, em primeiro lugar, vamos fazer a nossa parte. E aí nós vamos, aonde nós chegarmos, por isso que diz: seja sal e luz por onde passar. Então, luz para você iluminar o caminho, e o sal é para você dar o tempero. Você não vai deixar a coisa ficar ruim, você dá o tempero, dá o equilíbrio e vai. E o outro vai também ter em você um ponto de referência. Ele vai falar: puxa vida, mesmo eu fazendo, maltratando, pegando no pé, ele foi capaz de suportar. Ele não investiu contra mim. Às vezes nós encontramos situações, por isso que eu estou falando que nós vamos falando sobre o dia a dia, nós encontramos situações, às vezes no nosso próprio trabalho, aonde nós ganhamos o nosso pão de cada dia. Aí chega lá, fala: fulano pega no meu pé, o ciclano fica aqui me pressionando, isso e aquilo, e você pensando que um é outro. Não, eles estão fazendo a parte deles, eu não tenho nada a ver com isso. Se o outro me pressionar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. O meu trabalho aqui é esse. Eu tenho que analisar. Eu estou fazendo o meu melhor nas condições que eu tenho agora, até ter condições melhores. Eu estou aqui fazendo o que me pediram. Eu estou fazendo para o que eu fui contratado. Eu estou conseguindo entregar o resultado? Ok. Agora, não eu achar que o outro está querendo me prejudicar, que o outro isso e aquilo. Talvez uma palavra que ele fale, talvez ele não saiba se colocar, ele não saiba falar. Mas aquilo que, se você pegar e transformar, porque você entendeu lá atrás que Deus é bom e que é Ele que está agindo, então transforma aquela palavra dele numa coisa boa para a sua mente. Aí você fala: bom, ele está falando isso, eu vou observar o que eu estou fazendo. Aí você observa e fala: puxa vida, realmente eu podia melhorar, eu podia fazer melhor, eu podia entregar mais. E aí você vai e faz. Mas se você entende que você já está entregando tudo, você também não vai lá brigar com ele. Você vai deixar. Por quê? Nós não podemos deixar a nossa vida na mão do outro. Um exemplo: se vocês não sabem, vão saber agora. Quando alguém te incomoda, quando alguém te tira do sério, você é escravo dele. Já prestaram atenção nisso? Quando o outro te incomoda, você é escravo dele. Você fica esperando lá. O cara chega e entra lá no seu trabalho, você está lá, o cara olha e não te dá bom dia. Pronto, para você já acabou o dia, pelo amor de Deus, o cara entrou, nem bom dia não deu, e você já ficou mal. Pronto. Ele determinou que você ia sentir, como ia ser seu dia e de que forma que você ia ficar. Agora, daqui a pouco ele entra no outro dia: tudo bem, bom dia, agora é uma maravilha. Então, quer dizer, você é uma marionete. Você depende do outro para que você realmente flua o seu dia.
para você ser quem você nem sabe que é. Então, todas as vezes que alguém te incomoda, que te traz alguma situação, você é escravo dele, porque você é um ser independente. Tendo aqui lições coletivas para que a gente possa aprender um com o outro, mas um espírito individual. Se o outro entendeu que ele deveria dar bom dia, ok, deu bom dia, tá bom, maravilha, ainda bem, graças a Deus que ele deu. Se ele não deu, graças a Deus também. Eu não posso ficar bem ou mal por causa de uma atitude de uma outra pessoa, porque é interno. Eu preciso estar bem internamente, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer situação, com qualquer pessoa, porque é meu essa libertação. Eu preciso me libertar dos outros, das coisas, mesmo porque imagine que aqui nós sabemos que é um plano transitório. Nós estamos ora encarnado aqui, ora nós não vamos estar mais. E o dia que nós desencarnarmos, ou um ente querido, ou uma outra pessoa, aí também eu vou ficar nessa situação. Vou ficar mal, vou ficar deprimido, vou ficar doente, porque o outro não está mais. Eu não posso, eu tenho que estar bem comigo mesmo. E entender. E acima de tudo aceitar a Deus. Porque se o outro foi, era o momento dele. Vai chegar uma hora que eu vou também. O outro vai, o outro vai. Agora, eu quero ir antes do outro, para não ver o outro ir. Eu quero que o outro vá para mim ver, para mim cuidar, para mim... Não sei. Isso não é da minha alçada. Eu não preciso saber disso. Eu não preciso perder tempo com isso. Quem sabe disso é Deus. Ele que toma conta de tudo isso e de todas as coisas. Agora, eu preciso entender que essa felicidade, essa calma, esse entendimento tem que vir de mim, dentro de mim. Então tem que estar bem toda hora e todo momento. Então, nós entendemos que é muito fácil, mas a facilidade não tira a complexidade. É complexo, mas se você for ver, é simples. Então, nós conseguimos exatamente falar tudo isso aqui hoje, como eu estou falando, na teoria. Na teoria é fácil. Ele está lá na frente falando, ou quem quer que seja esteja aqui falando, ou alguém que te falou em algum momento, isso aí é fácil. Mas eu quero ver na prática. Então, exatamente, é para isso que nós estamos falando, para depois pôr em prática. Agora, vai de nós sairmos daqui exatamente como eu falei, empenhados no propósito. Você vai ter que deixar coisas para trás, vai ter que deixar más companhias, vai ter que deixar vícios, vai ter que deixar pessoas, vai ter que deixar ambientes. Tudo isso é parte do trabalho que você tem que fazer. E esse trabalho é diuturnamente, aonde a gente estiver. A gente não é só aqui estudante espírita, estudante do espírito, estudante do mundo não físico, aqui dentro. Nós somos aonde a gente estiver. Então, onde a gente estiver, a gente tem que saber. Existe as energias, e eu preciso saber em qual eu quero estar. Aqui está uma energia boa, elevada. Aqui está tudo bem. Então, eu vou me manter aqui. O que é que eu preciso fazer para me manter aqui? Eu tenho costume de falar palavrão? Não vou falar.
Eu tenho o costume de fazer brincadeira desagradável? Não vou fazer. Eu tenho o costume de fazer brincadeiras com os outros que diminui o outro, que isso, que não vou fazer. Então você vai se lapidando, você vai trabalhando. Esse é o trabalho. Todos os dias você colocar um tijolinho na sua parede. Todos os dias você trabalhar um pouquinho, não só em coisas grandes, e sim nas pequenas coisas, para que elas juntas se tornem grandes. Então você no dia a dia, puxa, o outro me provocou, já fui capaz de não responder, o outro aqui me falou uma coisa que eu não queria ouvir, eu já fui capaz de fazer uma oração por ele, já estou tranquilo e acredito que ele também, e aqui estou fazendo o meu melhor, já vi que eu poderia fazer um pouco mais, fiz. Agora, falando no nosso trabalho, né, uma parte muito importante, teve um dia que uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu acho que vou ser mandado embora do meu emprego. Aí, falei, porque o negócio lá não está bom, que o negócio está complicado e tal, não sei o quê. Falei, tá bom. Chegou depois de alguns dias, ele falou, eu fui mandado embora. Eu falei, e aí? Por que você foi mandado embora? Você não podia ter sido mandado embora. Ué, como não? Como não podia ser mandado embora? Não, você não podia ser mandado embora. Aí ele falou, o homem é o dono da empresa, ele escolhe se eu vou ou não. Aí eu falei, não, você precisa se cercar de entendimento e você olhar, porque o cara foi embora, mas a empresa não acabou. A função que ele está fazendo lá, alguém vai vir para fazer. Por que vai vir outra pessoa? Porque ele que estava fazendo aqui não estava desempenhando bem. Agora, você tem que fazer um trabalho tão bom, mas tão bom, você tem que se certificar disso, que se você cogitar de ir embora, o cara fala, não, pelo amor de Deus, pode ir embora todo mundo, mas você fica. Eu preciso de você aqui. Mas você mesmo não se dá o valor, porque você não entendeu, e você não faz o que tem que ser feito. Você faz o que você quer. E para nós chegarmos em Deus, nós não podemos fazer o que a gente quer. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. Então, o chefe falaria, se você quer ir embora, eu não quero que você vá. Aí o que vai acontecer? Você vai decidir a sua vida. Você vai decidir se você vai ou não. Aí a sua vida veio para suas mãos. Você está no controle do barco da sua vida. Mas quando não, você deixa na mão do outro. Aí o outro pode fazer o que quiser. Amanhã você está desempregado mesmo sem querer. E aí vai ficar. Agora, uma coisa eu digo. Tudo isso que eu estou falando, que eu estou resumindo, a gente busca lá e entende a primeira parte, entende Deus, aceita a Deus e toma as atitudes de fazer o que tem que ser feito para que a gente realmente fique aqui numa energia positiva, dando os próximos passos no sentido da luz. E se nós não entendemos isso, vocês vão observar que o mundo vai continuar do jeito que é, porque o mundo é o que é por si só. Mas as pessoas no mundo vão continuar também sofrendo, como sofrem. E aí vocês vão ver que sofrem todas as privações. Você sofre com relacionamento, ora tem um bom casamento, ora não tem.
ora tem uma boa companhia, ora não tem. Você ora está doente, ora não está. Você vai sofrer aí, às vezes precisa das coisas e não tem, precisa de dinheiro e não tem, precisa de saúde e não tem, vai continuar sofrendo. Todos esses sofrimentos são fáceis de resolver. Isso é 1 minuto para resolver. Mas você vê, não adianta. Não adianta. Por quê? Porque se nós deixarmos a nossa ignorância de lado e buscarmos a Deus, nós vamos resolver tudo isso rapidamente. Mas quem aqui é capaz, estou me incluindo, quem aqui é capaz de chegar e falar, vou pôr não só 100%, mas 150% disso em prática e vou direto para isso? Ainda não. Porque nós estamos aqui para passar por situações. Nós estamos, mas exatamente, nós precisamos nos esforçar, precisamos trabalhar para isso. Nós precisamos entender e ir a caminho. Aí esses sofrimentos vão ficando para trás. Muitas doenças podem ser evitadas, principalmente no campo emocional, que o campo emocional é o que mais traz doença para o corpo físico. Então, se nós entendermos, nós vamos parar de sofrer com isso. Por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei lá, tenho profissão ou não tenho, trabalho de determinada coisa, não sei. Mas eu tenho um trabalho, eu vou trabalhar ali até eu conseguir um trabalho melhor, mas vou fazer aquilo ali bem feito para que eu tenha a oportunidade de sair dali e fazer outra coisa melhor. Mas enquanto eu não tiver essa consciência de fazer o meu melhor sempre e ir buscando, por exemplo, eu ganho pouco ali, naquele momento onde eu estou, mas eu estou com uma visão lá na frente de poder ganhar mais. Mas só que eu não estou desprotegido, não estou desprovido. Alguma coisa eu ganho. Mas se eu ficar lá em casa, deitado no sofá e achando que o mundo é difícil, que o mundo é cruel, e ficar esperando cair do céu, ou cair do governo, cair do céu, você vai ter problema, você vai passar dificuldade. Aí depois, nada contribui, os espíritos estão me atrasando. Então, nós temos que tirar essa moleta, porque não pode ser assim. Essa moleta, ela nos deixa problemático. E o que nós não queremos é problema. Agora, é isso que eu te falo, se você tiver com a sua situação elevada, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas ações elevadas, não vai ter irmão simpático aqui que vai chegar aqui para te tirar daquela situação. Vai ter os irmãos que gostam dessa situação e vai te ajudar a você ter mais dela, a você ser melhor, a você ser mais simpático, ser mais proativo, você realmente estar elevado. Agora, se você deixa sua energia cair lá embaixo, os simpáticos com aquelas energias baixas vão chegar. Se você está ruim, a situação vai ficar pior. E a gente não pode dourar a pílula e achar que, não, é o tempo de Deus, uma hora melhora, uma hora acontece, uma hora dá certo. Não, o tempo de Deus é o nosso tempo aqui e agora, porque nós estamos aqui. Se não fosse o tempo de Deus agora, Deus não colocaria nós aqui. Porque o nosso tempo é o tempo de Deus. Porque é Ele que determinou que nós estivéssemos aqui. Não foi eu, nem você, nem ninguém que determinou. Ele que determinou que você estivesse aqui. Então, se você está aqui, é a hora, é agora. É a nossa responsabilidade em jogo.
Espero que tenha ajudado, espero que tenha esclarecido bastante coisas. Às vezes eu recebo algumas perguntas, algumas coisas, e está tudo dentro disso aí, porque são situações do dia a dia, são situações que a gente vive em família, no trabalho, entre amigos, entre a nossa busca, a nossa procura por um socorro, por sair de uma situação que nós não estamos bem. Você pode ter certeza, quando você vê que se você está se sentindo atacado, é porque você mesmo deu brecha. Então você mesmo pode se curar. Observa tudo, fala qual foi a brecha que eu dei, aonde eu pisei na bola. Vamos pensar aqui, vamos fazer uma oração, elevar a energia, e aí você sai daquela situação, e aí você fala, bom, agora aprendi. Aquilo que eu fiz, aquele momento, não foi aquilo que eu queria. Vou continuar fazendo aqui. E nós vamos passar por situações, nós vamos cair. Mas o importante é o quanto você aguenta levantar. Faça mais uma oração e levante. Mais uma oração e levante. Mais uma oração e levante. Não espere para o outro. Você reza por mim. Tudo bem, alguém pode fazer. Mas em primeiro lugar, é a sua responsabilidade de você mesmo. Então, agradeço de novo a presença de todos, agradeço a atenção e quero que vocês realmente consigam levar alguma coisa disso tudo que foi falado. Se não der para levar tudo, leve alguns detalhes. Se tem alguma coisa que não serviu, deixa ali do lado, em determinado ponto, em determinado momento, você vai falar, puxa, uma vez lá, tal tempo, eu escutei, e pode servir lá na frente. E o que serviu agora, já põe em prática, já usa. Não descarta nada. Saiba aproveitar tudo e as oportunidades. Então, agradecendo aí a todos, agradecendo a Deus, e agradecendo os irmãos de luz, os mentores da casa, os irmãos trabalhadores, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Só simplesmente agradecer, porque nós temos que entender que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, ela é ímpar. A hora que eu comecei essa palestra até agora, essa hora não vai voltar mais. Aí é daqui para frente. Então, vamos fazer valer. E se nós entendemos que até hoje não fizemos, a partir de agora nós vamos fazer. Vamos fazer e nós podemos recuperar tudo, a todo tempo, porque o Pai é benevolente. Ele nos dá a chance antes, durante e depois. E depois, e depois. Porque por isso que nós entendemos que existe a reencarnação, para que nós possamos passar por lições e aprender. Então, se nós nesse momento não fizemos, em outro momento vamos fazer, mas nós não vamos escapar de aprender a lição. Então, vamos finalizar com as palavras que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa santa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Espero que todos estejam se sentindo melhor do que o que chegaram. Muito obrigado.